Hoje nós vamos falar sobre 6 sintomas do autismo. O autismo é um distúrbio psiquiátrico do desenvolvimento que vem sendo estudado pela ciência há quase 60 anos. Atualmente, embora o transtorno seja mais conhecido, ainda existem divergências e questões sem respostas, sendo as dificuldades mais comuns relacionadas à socialização, comunicação e inteligência. Além disso, na maioria dos casos, as crianças têm aparência física completamente normal. Hoje nós vamos falar sobre 6 sintomas do autismo. Se você gosta do tema, já deixe seu like e se inscreva no canal. O que é que causa o autismo? O transtorno de espectro autista é caracterizado por comprometimentos na linguagem, comunicação, comportamento social e inteligência. Além disso, os interesses e atividades são poucos, sendo realizados de forma repetitiva. No entanto, o nível de acometimento é bastante variável, visto que existem indivíduos que podem cursar o nível superior e levar uma vida próxima à normal. Acredita-se que a origem do autismo seja genética e esteja relacionada a anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva. Além disso, também pensa-se que o transtorno possa ser causado por problemas que ocorreram durante a gestação, como infecções, ou no momento do parto, como o trabalho de parto prolongado. Algumas hipóteses sobre a causa do autismo, como a frieza ou a rejeição materna, já foram descartadas há várias décadas. Quais são os sintomas do autismo? Vamos falar sobre os sintomas mais comuns. Porém, o transtorno de espectro autista tem diversas características peculiares em cada indivíduo. Elas devem ser observadas e diagnosticadas por profissionais especialistas na área. O autismo pode manifestar-se desde os primeiros dias de vida, podendo apresentar normalidade antes dos primeiros sintomas. Enquanto a criança ainda é pequena, o que chama a atenção é que o bebê pode ser muito calmo ou sonolento, ou que também pode chorar durante longos períodos de tempo. Outra queixa muito comum é que não gosta de colo ou rejeita o aconchego dos pais. Esse é um distúrbio do comportamento que está relacionado a 3 dificuldades básicas: dificuldade de comunicação, de sociabilização e dificuldade no uso da imaginação. No entanto, o indivíduo também pode apresentar comportamentos repetitivos, sentidos sensíveis e grande necessidade de rotina. Vamos explicar melhor. A primeira dificuldade é a dificuldade de comunicação. Desde o início, a criança não aprende a se comunicar como as outras. Os gestos comuns observados em bebês, como apontar, bater palmas e acenar como cumprimento ou despedida, não são vistos em crianças com espectro autista. A dificuldade aparece em todos os aspectos da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Isso inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação da linguagem verbal. Existem crianças que conseguem se comunicar de sua própria forma, que será aprendida pelos pais e familiares, enquanto outras não apresentam linguagem verbal. Algumas crianças também não demonstram expressões faciais, ou têm expressões incompreensíveis, tornando difícil a interpretação das emoções. Normalmente, as que apresentam linguagem verbal usam palavras repetitivas, utilizando uma comunicação não afetiva. A segunda dificuldade básica é a de sociabilização. É a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções, e também a dificuldade na discriminação entre as pessoas. Essa característica pode gerar mais dúvida para os pais, visto que a criança com autismo pode apresentar ser muito afetiva, abraçando e beijando pessoas. Na realidade, a criança não diferencia os momentos ou os indivíduos. Ou seja, o padrão é repetitivo e não contém nenhuma troca de carinho real. Outra característica é a ausência de respostas para as emoções de outras pessoas. Crianças autistas não entendem como se estabelecem as relações de amizade e de amor, e muitas vezes demonstram frieza para lidar com outras pessoas. E a terceira dificuldade é o uso da imaginação. É caracterizada por déficits em várias áreas do pensamento, do comportamento e da linguagem.
Por exemplo, é a falta de compreensão da comunicação verbal, em que a criança interpreta tudo ao pé da letra. A dificuldade é percebida pelos pais quando a criança brinca. Suas atividades são desprovidas de criatividade e há a exploração peculiar dos objetos. Ela pode passar horas explorando a textura de um animal de pelúcia, por exemplo, em vez de brincar de modo usual com ele. A quarta dificuldade são os comportamentos repetitivos. As pessoas com autismo têm comportamentos repetitivos, definidos como estereotipias motoras. Esses movimentos não têm funções específicas e aparecem em momentos aleatórios. No entanto, também podem surgir quando a pessoa está feliz ou nervosa. Existem diversas manifestações desse tipo, como o balançar das mãos e os movimentos negativos. Por exemplo, bater a cabeça na parede. Sentidos sensíveis é a quinta dificuldade. A maioria das pessoas com transtorno do espectro autista também tem os sentidos alterados, são hipersensíveis. Alguns têm sensibilidade ao toque, incomodando-se com certas texturas, por exemplo. Outros já têm a audição bastante sensíveis e não suportam ficar em ambientes barulhentos ou com barulhos repetitivos. A sexta e última dificuldade, necessidade de rotina, é a sexta dificuldade que se apresenta. Alguns autistas sentem necessidade de se prender a rotinas. Eles querem sempre fazer as mesmas coisas em horários determinados, assim como ter objetos em posições específicas. Para alguns, mudanças na rotina, como fazer caminhos diferentes ou trocar de escola, podem ser muito perturbadoras. A possibilidade de ter uma vida adulta normal e autônoma varia de acordo com a gravidade dos sintomas e a realização de um tratamento adequado. O apoio da família é essencial, principalmente nos casos mais graves, em que o autista pode depender dos familiares e cuidadores para atender às suas necessidades sociais e financeiras. Como é feito o tratamento? O tratamento do autismo varia de uma criança para outra porque nem todos são afetados da mesma forma. É necessário recorrer a diversos profissionais de saúde, como médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicopedagogos. O apoio familiar é muito importante para que os exercícios sejam realizados diariamente, melhorando assim as capacidades da criança. Este tratamento deve ser seguido por toda a vida e deve ser reavaliado a cada 6 meses para que possa ser adequado às necessidades da família. Se você gostou do tema, deixe seu like e sua inscrição aqui no nosso canal. Ficarei muito grato. Um abraço a todos e até a próxima!